Aleluia, aleluia. Dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Bom dia, irmãos. Escravo do meu, Aleluia. eu sou. Bom dia, meus amados. Eu não sou Bom dia, Bruna. Bom dia, Wesley, Matheus, Mari, Natália Grapper, Leonel Veloso. Bom dia, Aline. Glória a Deus. Bom dia, Isa. Débora Rosa. Aleluia. Bom dia. Liliane. Bom dia. João Garcia do Rosário. Bom dia. Milena Vicente. André Maia. Aleluia. Cristiana. Bom dia, Cris. Bom dia, Liliane. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Helena. Aleluia, irmãos. Esse é o dia que o Senhor fez. Bom dia, Zilpa. Lohana, bom dia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Madu, bom dia, Madu. Que bênção, irmãos. Mais uma live às 5 horas da manhã. Tempo de crescimento, tempo de matar a carne, tempo de buscar o Senhor Jesus. Aleluia. Começando o dia declarando o amor de Deus sobre nós, a bondade de Deus sobre nós. Nada nos separa desse amor, nada pode nos separar da bondade de Deus. Aleluia, irmãos. Bom dia, Natasha. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Estamos chegando aí na nossa reta final. Bom dia, Tainara Nascimento. Deixa eu achar aqui minha playlist. Amém. Então, irmãos, estamos chegando aí na nossa reta final das nossas lives, né? Hoje estamos na 6ª live, então tem a de hoje e mais 2. Então nós encerramos o livro de Marcos. E aí nós vamos voltar a fazer as lives somente quando a gente entrar no livro de Atos, né? Então a gente está aqui no 18º dia da nossa jornada bíblica, né? A gente tem o nosso papel. Provavelmente você tem seu papel aí da jornada, né? Que você está anotando aí os dias que você está lendo. E depois de Marcos a gente vai ler Lucas, João, e aí quando a gente entrar no livro de Atos, nós voltamos com a live. E se não me falha a memória, serão 12 dias ali lendo o livro de Atos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, exatamente. Serão 12 lives, irmãos. E o livro de Atos é um livro muito poderoso do Novo Testamento. Vem preparado, porque serão 12 dias. A gente está fazendo 8 no livro de Marcos. No livro de Atos vai ser 12, irmãos. E eu creio que vai ser uma grande bênção. Então, estamos chegando no final. Louvo a Deus pela sua vida, por estar aqui comigo, né? Às 5 da manhã. E na verdade, irmãos, né? É um desafio. No entanto, a gente faz isso, né? Para abençoar a vida dos irmãos. Existe o preço de acordar às 5, mas é muito poderoso, né? Aquilo que nós temos compartilhado. Como eu disse ontem, tem vários irmãos aí que testemunham, né? E têm testemunhado daquilo que Deus tem falado ao coração deles. E eu quero aqui motivar você também a testemunhar. Se você tem sido abençoado nesses dias, testemunha aí, manda uma mensagem para mim, né, nos comentários dos posts que a gente faz todo dia, pode colocar lá, quem sabe, um breve testemunho de como tem sido esses dias para você. Amém, irmãos? Dito isso, vamos entrar então no capítulo 12 e capítulo 13 de Marcos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós
Te damos graças mais uma vez nessa manhã. Obrigado por estarmos reunidos mais um dia. Obrigado pelo privilégio de podermos compartilhar, Senhor, as Escrituras Sagradas, a Tua Palavra que é tão poderosa, que Hebreus diz que ela é como uma espada, Senhor, que penetra no nosso coração, separa, Senhor, pensamentos e propósitos. Senhor, que essa palavra possa produzir frutos em nossa vida. Que os nossos olhos sejam abertos para Te ver, Senhor, mais uma vez, através da palavra. Que possamos contemplar o Senhor e sermos transformados, ó Pai, no nome de Jesus. Então declaramos que o Senhor tenha liberdade nessa manhã, mais uma vez sobre nós. Espírito Santo, que cada irmão que esteja comigo na live nessa manhã possa ser abençoado, ricamente preenchido pela Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Irmãos, vamos lá, pega a sua Bíblia, Palavra de Deus, a Escritura, Marcos, capítulo 12, versículo 1. A gente vai começar, aliás, né? Capítulo 12? Aliás, capítulo 11, irmãos, perdão. Pulei um capítulo aqui. Mas é capítulo 11, então, e capítulo 12, né? Marcos 11, verso 1. Diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém e de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que estará diante de vocês, e ao entrar encontrarão um jumentinho no qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Verso 3: se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, no lado de fora, na rua, e desprenderam. Alguns que ali estavam perguntaram: o que vocês estão fazendo, soltando esse jumentinho? Verso 6: eles, porém, responderam conforme a instrução do Senhor Jesus, e então deixaram ir. Verso 7: levaram o jumentinho a Jesus, puseram suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que tinham diante dele como os que seguiam clamavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem o reino de Davi, nosso Pai. Hosanas nas maiores alturas. Verso 11: então entrou Jesus em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Aleluia. Bom, irmãos, nosso tema de hoje, né? Todos os dias eu tenho procurado colocar um tema aqui para falar para os irmãos, para compartilhar alguns princípios. Nosso tema de hoje, na verdade, é uma pergunta: como experimentar mais de Deus? Como que eu posso experimentar mais de Deus? Como que eu posso mergulhar mais fundo no reino do Espírito? Como que eu posso viver aquilo que Deus tem para minha vida, né? Então, baseado nesses primeiros versículos aqui de Marcos, primeiro princípio para você experimentar mais de Deus, ou você experimenta mais de Deus quando você responde ao Senhor no tempo de necessidade. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é a famosa entrada de Jesus em Jerusalém. Você sabe, eles tinham uma profecia em Isaías que Jesus tinha que entrar montado num jumentinho, né? Os judeus esperavam que Jesus entrasse, né, num cavalo branco, porque ele era o Messias, né? Só que a profecia de Isaías dizia que ele tinha que entrar num jumentinho em Jerusalém. E esse jumentinho, ele tinha que ser um jumentinho virgem, ele não podia ter sido montado por ninguém na sua vida toda, né? Então era um jumentinho que, quem sabe, provavelmente era filhote ali, né? Tava ali nos seus dias de começar a montarem nele.
E os discípulos, irmãos, tinham uma missão. Os discípulos tinham que achar esse jumentinho. Então os discípulos saíram atrás desse jumento e, né, por incrível que pareça, eles encontraram esse jumento e eles tinham que ainda convencer o dono do jumento a emprestar para Jesus esse jumento, para que Jesus pudesse entrar ali em Jerusalém. E foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Eles acharam o jumento, convenceram o cara a emprestar o jumentinho. E Jesus então entra com esse jumento em Jerusalém. Você lê o texto comigo aqui. Jesus entrou e todo mundo começou a clamar, né? Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Só que o que nós podemos aprender aqui, irmãos, com esse texto? O primeiro princípio aqui, que você experimenta mais de Deus quando você responde ao Senhor no tempo de necessidade. Primeira coisa que eu posso perceber aqui, irmãos, nesse texto é que alguém respondeu a Deus no tempo de necessidade. Por que no tempo de necessidade, você pode estar se perguntando? Porque Jesus precisava de um jumento. E a verdade é que alguém tinha que dispor, né, emprestar esse jumento para Jesus. Jesus tinha uma necessidade. Qual que era a necessidade? Era um jumento. Jesus, ele precisava desse jumento. Essa era a necessidade do momento dele. Então alguém teve que ir lá e suprir, preste atenção nisso, alguém teve que suprir a necessidade de Jesus. Quando você responde a Deus no tempo da necessidade, você vai experimentar mais de Deus, porque você está suprindo então uma necessidade. E o que eu quero meditar um pouco com você nessa manhã sobre isso, irmãos? É que hoje existem várias necessidades na vida da igreja. E sabia que Deus levantou você para supri-las? E quando eu falo necessidades, eu não estou falando necessidades somente financeiras, porque essa tem também. Mas eu estou falando de várias necessidades que existem na vida da igreja em que talvez você pode suprir. Você pode servir de alguma maneira. Por que às vezes tem irmãos que eles não se envolvem, né, com o compromisso da vida da igreja? Porque eles não entenderam ainda que Deus levantou eles para suprir uma necessidade. A gente estava ali em Curitiba, né, na capacitação, e o pastor Gilberto Camilo falou um negócio que eu comecei a meditar e eu falei, isso é muito forte. Ele falou assim que todas as nossas habilidades, né, dons que nós temos, ele falou, tudo isso Deus nos deu para cumprir um propósito, para suprir uma necessidade na vida da igreja. Então eu quero te falar uma coisa, se você tem um dom, se você tem uma habilidade que Deus te deu, essa habilidade ela vai servir para suprir uma área da vida da igreja. Essa habilidade, esse dom, ele vai suprir alguma coisa na vida da igreja. Em outras palavras, a sua habilidade, o seu dom vai suprir uma necessidade na vida da igreja. O cara, ele estava criando um jumento, às vezes ele nem sabia para que era aquele jumento, né, um propósito, um objetivo, mas a verdade é que aquele jumento já tinha nascido com um propósito, irmãos. E quando a necessidade surgiu, esse cara simplesmente decidiu, né, suprir a necessidade de Jesus com o seu jumento. Meu Deus, irmãos, eu fico meditando. Por que é tão difícil às vezes envolver os irmãos, né, na vida da igreja, nas atividades da vida da igreja? Hoje nós temos várias atividades na vida da igreja, só que poucos voluntários, vamos dizer assim. Poucos irmãos que desejam suprir essa necessidade. Então, o que eu tenho para falar para você, em primeiro lugar nessa manhã, é que você experimenta mais de Deus quando você supre uma necessidade na vida da igreja. Deus, ele te deu talento, Deus, ele te deu habilidade, mas para que Deus te deu isso? Deus te deu com um propósito, para suprir uma área na vida da igreja. Aí você pode tá falando assim, pastor, mas eu não tenho, né, habilidade, eu não tenho talento. Isso que você pensa, você tem sim. Você sabe, ó, em 2019, eu comecei a me envolver, né, com essa questão de redes sociais, né, com questão de fotografia, de vídeos, né. Só que, em primeiro lugar, eu comecei a me envolver porque eu queria trabalhar com isso.
mas rapidamente eu percebi que era uma necessidade na vida da igreja. Você sabe o que eu fiz, irmãos? Eu peguei tudo que eu tinha, os meus equipamentos que eu tinha comprado, tudo que eu tinha, e comecei a usar para a vida da igreja. Logo depois ali, não lembro quando começou a pandemia, não sei se foi 2020, acho que foi 2020. Mas em 2020 veio ali a pandemia, né? E a gente teve essa necessidade de entrar para as redes sociais, de se envolver ali com transmissão ao vivo, coisas que nós nunca tínhamos feito. Mas porque eu tinha, né, algumas habilidades na área, isso serviu para suprir a necessidade da vida da igreja. Então, o que eu quero te falar? Às vezes Deus te deu um talento, às vezes Deus te deu um dom, uma habilidade, e Deus quer usar a sua vida, meu irmão. Deus quer usar a sua vida para suprir uma necessidade ali na vida da igreja. Olha aí o Luan. Bom dia, Luan, homem de Deus. Então, irmãos, é muito importante que você tenha clareza disso. Você vai experimentar mais de Deus quando você é aquela pessoa que tem o jumentinho e chegou a hora de Jesus usar. Chegou a hora de Jesus precisar do jumento. E aí eu pergunto para você, você está disposto a suprir essa necessidade no momento, em alguma área da vida da igreja? Deus quer te usar. A grande pergunta é se você vai estar disponível para isso, porque você sabe que uma das coisas para você experimentar mais daquilo que Deus tem para nós é a nossa disponibilidade. E a disponibilidade, ela fala de um preço, de você estar disponível. Só que eu vou te falar uma coisa, a disponibilidade você resolve ela com uma outra palavra chamada prioridade. Porque tem irmãos que falam assim, pastor, eu não tenho tempo. Ah, pastor, porque não vai dar tempo. Só que a questão é assim, qual que é a tua prioridade? A tua prioridade é você suprir a necessidade da vida da igreja? Ou a tua prioridade é outra coisa? Então eu quero te falar, nós experimentamos mais de Deus quando nós damos prioridade a suprir alguma área na vida da igreja. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, Deus te levantou com dons, com habilidades, com talentos para suprir alguma área da vida da igreja. Deus te deu talento, Deus te deu inteligência, mas é para você suprir e cumprir esse propósito na vida da igreja. Amém, irmãos? Então escreve aí no chat para a gente começar a aquecer os nossos dedos, escreve assim, ó, Deus me deu talentos para suprir a necessidade da igreja. Aleluia. Deus me deu talentos para suprir a necessidade da vida da igreja. Tem irmãos que eles são criativos, têm ideias. Meu irmão, quero te falar, é para você suprir a necessidade da igreja. Esse é o seu jumentinho que você vai entregar para Jesus quando ele precisar. Amém, irmãos? Deus nos levantou para isso, para suprir uma necessidade na vida da igreja. É isso que ele quer fazer comigo, é isso que ele quer fazer com você, né? Hoje mesmo eu fico pensando em mim, né? Há muitos anos atrás eu tocava violão na vida da igreja, depois eu passei a cantar no louvor, né? E você perguntar para mim assim, pastor, você gosta de cantar e tal? Irmãos, eu não acho que eu canto muita coisa. Mas eu percebo que essa função minha na vida da igreja supre uma necessidade para o momento. Quem sabe talvez em algum momento eu deixe de cantar, né? Ministrar louvor assim cotidianamente, igual eu faço. Mas Deus me levantou para o momento. Esse é meu jumentinho que eu estou entregando para o Senhor, entendeu? Durante muito tempo, né, atrás ali na pandemia, era eu que fazia as lives ali dos cultos, até alguém aprender, ensinar. Mas foi eu que comecei. Você está entendendo que essas habilidades que Deus nos dá é para suprir uma necessidade na vida da igreja? Então, qual que é a sua habilidade hoje? Qual que é seu talento? Melhorando a pergunta, qual que é o jumentinho hoje que você tem para entregar para Jesus nesse tempo de necessidade? Ah, pastor, eu não tenho nada. Tem, meu irmão, claro que tem. É só você se disponibilizar, falar, Senhor, eu quero me envolver mais. Se comprometa, né? Procure ali o seu líder, me procure e fala, pastor, eu quero me comprometer, quero suprir uma necessidade aqui na vida da igreja. Qual que é a necessidade? Aonde que meu jumentinho pode encaixar nesse momento? Aleluia, irmãos. Que precioso isso. Quando você entende isso, que Deus te levantou para suprir uma necessidade, você experimenta mais dele. Você se envolve mais com o corpo, você se envolve mais com a igreja.
Amém? Então Deus nos levantou para isso. Esse é o primeiro texto. Alguém tinha um jumentinho, Jesus precisou desse jumentinho e essa pessoa supriu a necessidade ali de Jesus. Amém, irmãos? Seguindo o texto, vamos para frente aqui. Agora nós vamos para o verso 12. Para o verso 12 do capítulo 11. Acompanhe comigo. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, olha isso. Jesus viu de longe uma figueira com folhas. Foi ver se nela acharia alguma coisa, algum fruto. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, olha o que Jesus disse à figueira: nunca mais saia fruto, aliás, nunca mais alguém coma frutos de ti. E os discípulos ouviram isso. Irmãos, aqui foi o primeiro milagre de maldição de Jesus. E também foi o único na Bíblia. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus teve fome. E Jesus viu uma figueira que estava cheia de folhas. Porém, chegando próximo, essa figueira ela não tinha fruto. Só tinha aparência, só tinha folhas. E se você for estudar um pouquinho, né, sobre a figueira, né, a árvore figueira, você vai perceber que ela parece folhas, e algum tempo depois que aparecem as folhas, ela já vem o fruto. Então, toda figueira que era vista na época que tinha folhas, provavelmente já estava no tempo de dar o seu fruto. É por isso que a Bíblia diz assim, que Jesus viu de longe uma figueira e ele foi checar para ver se tinha fruto, porque o texto diz que ele teve fome. Então Jesus queria comer um figo. Só que ele chegou lá e não tinha figo nenhum, e Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus falou: nunca mais alguém coma do fruto da sua árvore, dessa árvore. E a Bíblia diz que os discípulos ouviram isso. E aí continua a lição da figueira no verso 20. Pula lá para o verso 20 para a gente ler. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou. Então os discípulos ouviram, agora Pedro lembrou e falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus disse: tenha fé em Deus, Pedro. Porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: levanta-te e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim se fará com ele. Verso 24. Por isso vos digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creia que vocês receberam, e assim será convosco. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará vocês. Até aqui, irmãos. Olha isso aqui. Vamos para a lição aqui da figueira de Jesus. E o tema, lembra que o tema de hoje é como experimentar mais de Deus. A primeira coisa, você experimenta mais de Deus quando você supre uma necessidade da vida da igreja, supre uma necessidade. Mas a segunda coisa, que você experimenta mais de Deus quando você não anda na justiça própria. Aqui vemos, irmãos, Jesus amaldiçoando a figueira. E a figueira na Bíblia, né, como você sabe, a gente já pregou isso várias vezes aqui na igreja, a figueira, ela aponta para a justiça própria. Aponta para a justiça do homem, o homem tentando se justificar por si mesmo. E os irmãos vão lembrar que a primeira menção na Bíblia da figueira, a primeira vez que foi mencionada figueira na Bíblia, foi lá no Éden, quando Adão e Eva, eles pecaram, né? Eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E então a Bíblia diz que os seus olhos se abriram, né? E eles perceberam que estavam nus. Quando eles perceberam que estavam nus, Adão, ele cortou lá folhas de figueira, lembra? Folhas de figueira para tampar a sua nudez. Ou seja, essa folha era para tampar o seu pecado, o seu erro.
Então, a justiça própria nada mais é do que o homem tentando cobrir o seu erro diante de Deus. Irmãos, a justiça própria, eu vou falar para você, ela é a maior praga na vida de um crente. A justiça própria é a pior coisa que existe na vida do crente. Por quê? Porque Paulo, ele fala lá em Gálatas que quando você anda na justiça própria, você se desliga de Cristo. Paulo usa a expressão assim, da graça decaíste, quando você tenta se justificar por si mesmo. O que significa isso, irmão? Significa que quando você anda pelo merecimento, anda tentando cobrir o erro do seu pecado por si mesmo, você está andando debaixo da justiça própria. E a justiça própria, ela tem dois lados, preste atenção nisso. Ela tem dois lados de uma mesma moeda. Então sabe que uma moeda ela tem a cara e a coroa, né? A justiça própria é igualzinho. Ela tem dois lados, ela tem a cara e a coroa. Então, o primeiro lado da justiça própria, ela é a soberba. É achar que pode todas as coisas. É se achar maravilhoso, entendeu? É se achar bom demais. Esse é o primeiro lado da justiça própria. Mas o segundo lado da justiça própria é a autopiedade, é a condenação, entendeu? Qual que é o problema da justiça própria? É que tanto a soberba como a condenação te levam a olhar para si mesmo. Então, quando você está cheio de soberba, de arrogância, você fala, eu sou bom, eu sou melhor, eu sou maravilhoso, entendeu? Você está olhando para si, sempre eu. Mas quando você está na condenação, é eu que não presto, é eu que sou muito ruim, é eu que não dou conta de nada. Você percebe que as duas coisas te faz olhar para si. Então a justiça própria, irmãos, ela é a pior coisa que existe na vida do crente. Pastor, mas Deus me livre da soberba. Irmãos, todo mundo tem orgulho aqui. Eu vou te falar, todo mundo tem justiça própria. E eu costumo dizer que a justiça própria é que nem bafo. Você tem, mas não sente. Porque quando você tá com bafo, você não sabe que tá com bafo. É alguém que sente e fala, irmão, chupa uma balinha aí que você tá com bafo. Entendeu? E a justiça própria é assim, todo mundo tem orgulho, irmãos. Todo mundo tem ego. E todo mundo corre o risco de cair na condenação. Ah, porque eu não dou conta. Por que, voltando ao primeiro ponto aqui, por que tem irmãos que eles não suprem necessidade na vida na igreja? Por que ele não empresta o jumentinho dele para o Senhor, não dá o talento, a habilidade? Porque eu não consigo, porque eu não dou conta. Você percebe que tudo isso é justiça própria, irmãos? Tudo isso é justiça própria. A justiça própria ela é arrogância, é o orgulho, mas a justiça própria também é condenação. E agora, eu vou te falar o seguinte, a justiça própria, ela é muito aparente, ela tem muita folha, igual a figueira, só que ela não tem nenhuma realidade. Eu separei aqui alguns sinais, alguns exemplos de justiça própria para você entender. Primeiro sinal de alguém que está cheio de justiça própria é a amargura. Alguém amargurado, alguém ressentido, ele também está cheio de justiça própria. Por quê? Porque o pensamento de alguém amargurado é o seguinte, eu não admito que alguém erre comigo. Eu não admito que alguém falhe. Não, qualquer um poderia ter falhado comigo, mas você, pastor, eu não esperava de você, então para você não tem perdão. Tá entendendo? A amargura ela é um sinal de alguém que é de arrogância. A amargura é um sinal de alguém que está cheio de justiça própria. Por quê? Quando você está amargurado com alguém, quando você não quer perdoar alguém, você está dizendo que você não erra. Que você não erra com ninguém. Logo, se eu não erro com ninguém, você não tem direito de errar comigo. Por isso eu vou me encher de amargura, de mágoa no meu coração, porque você não deveria ter falhado comigo. Onde já se viu, eu sou uma pessoa tão maravilhosa e você me magoou, você me errou comigo. Irmãos, a justiça própria, ela é uma praga. Ela é uma praga do inferno. E quando você se enche de amargura, você só está demonstrando que você está cheio de justiça própria. E o texto, eu gosto desse texto aqui, porque aqui no verso 24, Jesus disse assim, no verso 25, quando vocês estiverem orando, e se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Aí Jesus falou assim, se vocês não perdoarem... Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, se vocês andarem na justiça própria,
o Pai de vocês que está nos céus também não perdoará as vossas ofensas. Por que o Pai não perdoa se você não perdoar? Porque você está se colocando numa posição de perfeito. E Deus só pode abençoar aquele que é imperfeito. Deus só pode perdoar aquele que é imperfeito, tá entendendo? É por isso que o primeiro sinal de alguém que está na justiça própria é a amargura. É a figueira. Tem muita folha, mas por dentro não tem nada, não tem fruto. O segundo sinal que eu coloquei aqui de alguém que vive na justiça própria é alguém que ele cai no pecado. Irmãos, alguém que vive lutando e caindo contra o pecado, ele também está cheio de justiça própria. Por quê? Porque ele ainda está tentando vencer o pecado no braço dele. Ele ainda não entendeu que ele só consegue vencer o pecado quando ele tem revelação do sangue de Jesus. Então quando ele fala assim, eu não vou pecar, eu vou conseguir vencer o pecado, ele cai. Por quê, irmãos? Porque ele acha que ele pode. Quem cai no pecado é quem acha que consegue vencer o pecado, sabia? O jovem que ele cai no pecado é porque ele acha que ele consegue lidar com a situação. O jovem que ele cai no pecado é aquele que fala para mim assim, pastor, não, eu beijo na boca, mas eu não vou fazer sexo não, porque sexo é pecado fora do casamento. Mas eu consigo só ficar no beijo. Você percebe como ele está falando o seguinte, eu consigo lidar com essa situação. Tem irmão que já teve coragem de me dizer assim, pastor, não, jamais vou cair no pecado. Eu olho para o seu irmão e falo, meu Deus, não se conhece. Ele não entendeu que tem carne, que a carne dele, ela pende para o pecado. Tem irmãos que falam assim, pastor, outras pessoas podem até cair, mas ele se coloca numa posição de espiritual. Mas eu, pastor, eu sou a figueira cheia de folha, mas não tenho fruto. Eu jamais cairia. Fala que nem Pedro. Só que, irmãos, vou falar, o cara que ele diz pra mim que ele consegue beijar uma moça e ele não cai no pecado com ela, é porque ele tá cheio de justiça própria. Ele acha que pode lidar com o pecado. Mas com o pecado a gente não lida, irmãos. Com o pecado a gente corre. Você foge, você sai do ambiente, do cenário. Porque você conhece, você sabe que na sua carne não habita bem algum. Mas quem acha que pode lidar com a situação, esse cai no pecado. Então, o cara que ele vive caindo no pecado, vai mais fundo para ver. Vai ver a árvore. Vai ver que ele só tem folha. Ele está cheio de justiça própria dentro dele. E o terceiro sinal que eu coloquei aqui de justiça própria, irmãos, é as pessoas que têm dificuldade de aceitar a exortação. Quem tem dificuldade de aceitar a exortação, ele está cheio de justiça própria. Meu Deus. Como a gente tem irmãos assim na vida da igreja? Então assim, o cara ele vacilou e aí às vezes a gente tem que dar uma palavra para ele em amor. E tem irmãos que ele fica se enchendo de justificativa. Não, pastor, isso aconteceu por causa disso. Porque e ele vem, ele conta uma história e, meu Deus do céu, eu quero falar, é tudo justiça própria. Que ele não consegue reconhecer que ele errou, então ele conta uma história, entendeu? É aquela velha história do trabalho da escola. Cadê seu trabalho, Juninho? Ah, professor, o meu cachorro comeu. E ele contou a história para a professora do porquê que ele não entregou o trabalho na escola. Irmãos, tudo isso é justiça própria. Deixa eu te falar, quando você tem dificuldade de aceitar a exortação, de reconhecer que você errou, você está cheio de justiça própria. Você está cheio de folha, mas não tem fruto na figueira. Irmãos, isso aqui é conhecido como fariseu na Bíblia. Tem muita aparência, mas nenhuma realidade. Os fariseus eles se orgulhavam porque eles jejuavam, eles oravam, eles entregavam o dízimo de tudo, mas eles não tinham nenhum fruto. Jesus chamou ele de sepulcros caiados, né? Jesus chamou ele de coisas terríveis. Por quê? Porque Jesus ele sempre vai amaldiçoar a justiça própria. Escreve aí no chat assim, ó, Jesus sempre vai amaldiçoar a justiça própria. Por quê, irmãos? Porque ela é o homem olhando para si mesmo, ou cheio de orgulho, de arrogância, ou cheio de autocondenação, de autopiedade, de autocomiseração. Irmãos, a vontade de Deus é que você e eu possamos desfrutar da sua graça, da sua bondade, do seu favor. Mas vou te falar, você só experimenta isso quando você foge da justiça própria.
Irmãos, e a justiça própria é tão complicada porque assim, ó, todo mundo tem, mas tem gente que ele não sabe que tem justiça própria. Então olha só, você que tá me ouvindo aqui, você tem justiça própria. Você para pra pensar só um pouquinho, você tem orgulho, às vezes você fica se culpando, se condenando, mas tudo isso é justiça própria. Pastor, o que eu faço para não ter justiça própria? Olha para Cristo, meu irmão. Confia na justiça que vem de Cristo. Quando a arrogância bater, o orgulho bater, você tem que confiar no Senhor. Falar, eu não sou nada, somente Cristo é tudo na minha vida. Cristo é suficiente. Quando a condenação bater, né, a autocomiseração, a autopiedade bater em você, você fala, Cristo é minha justiça. Nele eu sou amado, eu sou perfeito, eu sou abençoado. Irmãos, tem uma oração que eu faço. Depois que eu tive revelação disso aqui, eu comecei a orar uma coisa todo dia. Eu falo, Senhor, abre os meus olhos para mim ver quando eu estiver na justiça própria. Livra-me, Senhor, do meu ego, da minha arrogância. Livra-me, Senhor, de ficar olhando para mim. Por quê, irmãos? Porque quando você olha para si, você esquece de Cristo. Entendeu? Então, quando Jesus amaldiçoou a justiça própria, Jesus estava amaldiçoando, na verdade... Aliás, quando Jesus amaldiçoou a figueira, Jesus estava amaldiçoando a justiça própria, o merecimento, o orgulho e também a condenação. Então, o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos é do fluir do rio de Deus, abrindo os nossos olhos para enxergarmos a justiça própria. Eu lembro, vou te contar um exemplo aqui. Eu lembro que quando eu e a Natália a gente casou, a gente já foi enviado para Matinhos. E a gente era bem novinho, né? Eu tinha 21 anos. E a Natália tinha 19, né, se eu não me engano. E foi uma experiência, assim, muito forte para nós. Mas, se você perguntar assim para mim, pastor, o que você aprendeu com tudo isso? Eu aprendi a não andar debaixo da justiça própria. Sabe por quê? Porque eu fui para lá, irmãos, e a gente começou a liderar a célula, assim, em poucas semanas ali, a célula explodiu, assim, muita gente... E a coisa fluindo, e muito jovem, né? Daí a gente começou a querer, desejar fazer cultos ali em Matinhos, porque até então a gente participava com os irmãos em Pontal. E a gente desejava fazer o culto ali, né? Em Matinhos e não sei o que e tal, aquela coisa toda. E eu lembro muito nítido assim, irmãos, que eu achava que Deus, ele tinha alguma coisa especial comigo. Não, Deus só pode ter uma coisa especial comigo, porque olha só, eu casei, eu já fui enviado, né? Eu já estou plantando igreja, Deus tem alguma coisa especial comigo, Deus, né, tem uma coisa diferente comigo. Mas na verdade, irmãos, o que eu tinha era um sentimento de justiça própria. Eu me achava muito maravilhoso. Por isso que eu tinha sido enviado, porque eu era muito bom, né? Eu estava lá e a célula cresceu porque eu era muito bom. Eu tinha muitas qualidades, muitos talentos, então eu me achava muito maravilhoso. Irmão, mas aquilo foi tão poderoso para mim porque eu parei de confiar na minha justiça própria. E aí teve um tempo, você sabe quando começou isso? Quando eu tive revelação? Quando a coisa parou de andar. Eu lembro que teve uma ocasião que as coisas ficaram muito difíceis, né? Tanto a questão da vida da igreja, quanto a questão financeira, que eu vivia lá e não tinha dinheiro, a gente começou a ter dificuldade para pagar o aluguel do prédio, e uma luta, e uma coisa, não entrava o dinheiro, e começamos a passar dificuldade financeira, dificuldade com os irmãos na vida da igreja, e eu fui orar, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Né? A coisa estava fluindo e não sei o que, e agora travou tudo, né? E Deus falou assim para mim, Rudy, você está cheio de justiça própria, você está achando que você é um filho diferente, que você é muito maravilhoso, que você é muito especial. Irmãos, aquilo foi tão terrível para mim, sabia? Porque eu tive que me enxergar. Eu falei, cara, não tem nada a ver comigo. A obra tem a ver com Cristo. Se eu tô aqui hoje é porque era o tempo de eu servir a Deus na minha oportunidade e eu respondi a Deus aqui. Mas não tem nada a ver comigo. A obra cresce não é porque eu sou maravilhoso, é porque Deus é bom. E eu comecei a enfrentar luta, irmãos, por causa da justiça própria. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo abriu os meus olhos. Hoje eu entendo, irmãos, que não tem nada a ver comigo. Tem dias que eu prego, né?
nos encontros, eu prego nos cultos aqui, os irmãos eles vêm elogiar. Isso é terrível, irmãos, porque assim, é tudo que a justiça própria quer, é tudo que a carne quer, é um elogio. Nossa, pastor, que palavra poderosa, meu Deus, porque eu senti uma unção especial, porque hoje foi diferente, irmãos. Eu falo pra mim mesmo, diante de Deus, eu falo, Senhor, livra-me do orgulho da soberba, não tem nada a ver comigo. Quando alguém já vem falar isso, irmãos, eu já oro. Por quê? Porque isso alimenta a carne. Isso alimenta a carne. Imagine que você é um líder de célula e aí você vai lá, faz a célula acontecer, o pau quebra, o mover, a unção desce e os irmãos vão te elogiar, porque os irmãos acham que tem tudo a ver com você, entendeu? E aí os irmãos, nossa, hoje foi poderoso, hoje foi diferente, e não sei o que, não sei o que. Irmãos, se você não vigiar, você cai na justiça própria, você vai achar que tem alguma coisa a ver com você, mas não tem nada a ver com você. É por isso que eu oro, eu falo, Senhor, livra-me da justiça própria, livra-me, Senhor, do merecimento de achar que tudo que eu faço, tudo que nós recebemos do Senhor, livra-me de achar que tem alguma coisa a ver comigo. A igreja cresceu, irmãos, glória a Deus, tem nada a ver comigo. Eu fui um facilitador. Irmãos, porque ninguém pode fazer naturalmente uma igreja crescer. Somente o Senhor pode fazer isso. Tá entendendo? Então a justiça própria é uma praga na nossa vida. E você tem que vigiar, porque a justiça própria é algo que você tem, chama-se carne. Ela tá aí. E se você não vigiar, meu irmão, você cai. Te falar, você cai. Então, eu dei 3 exemplos para você aqui de justiça própria. Primeiro foi a amargura. Você tá cheio de amargura, você tá cheio de justiça própria. Ou seja, quando alguém tá ressentido, e eu vou te falar, é muito perigoso, porque na igreja a gente vai ter problemas, a gente vai enfrentar às vezes problemas de relacionamento entre os irmãos, aí você tem 2 opções. Ou você cai na amargura e na justiça própria, ou você libera o perdão, resolve no coração e segue a vida. Segundo exemplo que eu te dei foi a dificuldade de ouvir a exortação, de reconhecer o erro. Eu falo para os irmãos, né? A sua justificativa é o sucesso do seu fracasso. Porque a pessoa que justifica muito, que sempre tem uma história para contar e nunca reconhece que errou, ela tá cheia de justiça própria. Tem irmãos que às vezes eu vou cobrar ele alguma coisa. Não, pastor, por que isso? Por que aquilo? Eu já falo, irmão, para com isso. Por que é difícil você olhar para si e falar, pastor, errei, me perdoa? Por que é tão difícil de reconhecer o erro? Por causa da justiça própria. O terceiro sinal que eu falei aqui é alguém que tenta vencer o pecado por si mesmo. O cara que sempre cai no pecado é aquela pessoa que assim, ela tem uma rotatividade. Ela vem para a igreja um tempo, ela fica um tempo e sai. Ela vem para a igreja um tempo, fica e sai. Por quê? Porque ela cai no pecado, ela está tentando vencer o pecado por si mesma. Daí quando ela sai, é o tempo da condenação, é o tempo que a pessoa fica mal, é o tempo que ela diz que ela não quer escandalizar a igreja. Mas tudo isso é justiça própria. Amém, irmãos? Que o Senhor nos livre dessa praga do inferno em nome de Jesus. Amém? Falei no chat assim, Senhor, me livra da justiça própria. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, irmão, vamos para frente. Último princípio aqui para a gente encerrar nossa live de hoje. Agora vamos para o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 41. Eu tô pulando alguns versículos, tá, irmãos? Porque senão é muita coisa pra gente compartilhar. É muita coisa pra gente falar, então eu preciso ser bem objetivo aqui. Mas depois você lê o capítulo todo e o Senhor vai falar com você, vai te abençoar. Amém? Então, no capítulo 12, a partir do verso 41, a gente vai ler a famosa oferta da viúva pobre. Verso 41 diz assim: sentado diante da caixa de ofertas ou do gasofilácio, Jesus observava como o povo lançava o seu dinheiro ali. Irmão, Jesus parou na frente do gasofilácio para ver o pessoal entregando a oferta. Isso aqui é coisa de doido. Imagina, irmão, você vai entregar a tua oferta, Jesus está ali na tua frente olhando. E aí eu fico pensando naquele que não vai entregar, né? Ai, Jesus. Vamos lá. E a Bíblia diz assim: ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas,
correspondente a meio quadrante. Tem outras versões que diz assim, ó, 2 moedas correspondente a meio centavo. Verso 43. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram aquilo que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, deu todo o seu sustento. O último princípio aqui, irmãos, é que nós experimentamos mais de Deus quando nós andamos em generosidade. Esse texto dessa viúva aqui eu acho muito profundo, sabe por quê? Primeiro porque a Bíblia diz que Jesus estava olhando quem entregava as ofertas. Isso nos ensina um princípio. Qual o princípio? De que Jesus sempre está olhando para o nosso coração quando nós vamos entregar a oferta. No dia que essa viúva foi entregar a oferta, ele estava diante, do gasofilácio, ele estava ali na frente. E ele estava observando quem entregava. No entanto, hoje, quando nós entregamos a nossa oferta, Jesus não está ali na frente do gasofilácio olhando você entregar a oferta. Mas com certeza Jesus está observando a intenção do nosso coração, irmãos. Porque assim, tem gente que oferta para dizer que ofertou. Hoje eu vou ofertar para não dizer que eu não ofertei nada. Então ele oferta, entendeu? Só que a Bíblia diz o seguinte, que tinha 2 tipos de pessoas. Muitos ricos que ofertavam o que sobrava, mas tinha uma viúva que da sua pobreza, irmãos, ela deu todo seu sustento. Irmãos, essa moça, essa mulher aqui, essa viúva, ela aplicou generosidade não pelo valor de dinheiro que ela deu, porque a Bíblia diz que era meio centavo. Se você for pesquisar, 2 quadrantes ali, eram 2 moedinhas de bronze que valia muito pouco, tinha muito pouco valor na época. Então, ela foi generosa não pelo valor, porque ela não deu muito, mas ela foi generosa porque a Bíblia diz, da sua pobreza, ela deu tudo que ela tinha. Ela deu todo o seu sustento. Irmãos, não está dizendo aqui que teve uma palavra de oferta. Não sei se teve uma palavra de oferta. Não sei se teve alguma coisa que motivou essa viúva a ofertar tudo que ela tinha. Mas o que eu quero te falar é o seguinte. É que Jesus olhou para o coração dela e percebeu a generosidade. Então nós experimentamos mais de Deus, irmãos, quando nós vivemos uma vida generosa. E aqui eu vou falar uma coisa muito importante para você que eu sempre falo para os jovens. Porque jovem é complicado para ele ofertar, para ele entregar o dízimo. É complicado. Porque ele fala assim, a justiça própria dele é o seguinte, pastor, não trabalho. Pastor, não tenho dinheiro para nada. Pastor, eu não tenho. Só que assim, irmão, se você parar para pensar, você tem sim. Por exemplo, quando você é adolescente, provavelmente seu pai acaba te dando dinheiro, sua mãe, sua tia, seu vizinho, seu cachorro. Cachorro não, mas sua avó, seu avô. Eles dão dinheiro para você. Mas minha avó, ela me deu só 10 reais. Glória a Deus pelos 10 reais. Só que assim, o que você vai fazer? Dos 10 que você ganha, você não tira o dízimo dos 10, R$1 que é do Senhor? Você não anda em generosidade? Por quê? Porque na tua cabeça é muito pouco. Só que imagine se essa viúva pensasse que era muito pouco. Ela não ia entregar o meio centavo que ela tinha. Mas a Bíblia diz que ela foi generosa não pelo valor que ela deu, porque foi pouco, mas porque ela aplicou fé, irmãos. Então eu quero te motivar, nesse dia andar em generosidade. A gente falou aqui de suprir a necessidade na vida da igreja. Hoje, irmãos, nós temos necessidades financeiras na vida da igreja. A gente tem muita manutenção a fazer no prédio. Temos que melhorar a nossa iluminação, terminar o berçário. O pastor falou domingo, vamos comprar novas cadeiras aí, temos um projeto para isso. Mas como que nós vamos fazer isso se nós não andarmos em generosidade, irmãos? Como que nós vamos fazer isso se a gente não perceber que Deus quer nos usar para suprir essa necessidade na vida da igreja? Então, quero te falar, você anda em generosidade quando você entende que não é o valor, mas é a sua fé, entendeu? E é a sua fidelidade. Que a Bíblia diz, seja fiel no pouco, e você então vai ser fiel no muito. Mas se você é injusto no pouco, você vai ser injusto no muito. Isso é muito forte, irmão. Quando fala de dinheiro, tem muitos irmãos que já escandaliza,
porque a igreja só fala de dinheiro, porque é isso, porque o pastor quer roubar o dinheiro dos irmãos. Irmãos, Deus me livre. Deus me livre. O Senhor conhece meu coração e eu vou falar para você. Nós queremos ser excelentes, né, naquilo que nós fazemos. Mas para isso, nós precisamos aplicar generosidade. Precisamos de irmãos que experimentam mais de Deus sendo generosos, têm os olhos abertos para poder contribuir. Amém, irmãos? Quero encerrar falando isso com você e relembrando, né, antes de chamar aqui alguém para a live, relembrando você o seguinte. Bom dia, Renan, homem de Deus, meu primo. Quero encerrar dizendo o seguinte, você experimenta mais de Deus quando você responde a Deus no tempo de necessidade, quando você não anda debaixo de justiça própria e quando você pratica a generosidade. Amém, irmãos? Vamos convidar alguém aqui para essa live abençoada? Vamos achar aqui alguém. Esquecer, aleluia. Olha aí o Timóteo. Vamos ver se a pessoa vai aceitar essa solicitação aqui. Aleluia. Glória a Deus. Apareceu o homem. Bom dia, rapaz. Aleluia. E aí? Está aqui. Tudo bem, cara? Tudo certo? Graças a Deus. Que bênção, mano. Aleluia. E aí, cara? Aleluia. O que você tem para falar para nós sobre os princípios de hoje aí que a gente compartilhou? Poderoso demais, né? Acho que ali já no primeiro princípio, né? Que a gente tem que estar dispostos ali, né? E se a gente for ver ali, quando Jesus, a Bíblia fala do jumentinho, né? Das nossas habilidades, né? E se a gente for ver esse termo, é um termo assim que não é muito legal, né? Se comparado às nossas habilidades como jumentinho, alguma coisa assim, né? Mas isso nos mostra que para Deus essas coisas, nossas habilidades, nossos cursos, nossas faculdades, é pequeno. Para Ele não se compara as coisas, né? Diante de Deus, essas coisas são pequenas. E o segundo ponto ali, se a gente for ver lá no versículo, do verso 11 até o 19, que Jesus fala da figueira, a figueira estéril aqui, né? A gente pode ver que ela aponta também para pessoas espiritualmente falidas, né? Então, se a figueira não produzia frutos como se esperava dela, então não havia razão para que ela existisse. Assim é a nossa fé também. Se a nossa vida não estiver produzindo fruto do Espírito, nossa fé não tem substância e nossos esforços espirituais são apenas uma fantasia. Olha só. Eita. Então, o que a gente precisa? A gente precisa pedir para que o Espírito de Deus nos transforme e faça de nós as pessoas que Ele quer que sejamos. É muito forte isso. Eu comecei a meditar desde ontem e hoje estava lendo aqui de novo aqui sobre a fé, né? A gente precisa ser aquelas pessoas que se movem por fé, né? Porque é a fé que vai produzir os nossos frutos, né? Amém. Aleluia. Esse foi os pontos. Tem muito mais aqui, né? Se a gente for pegar aqui o capítulo 12 aqui tudo, né? E o terceiro princípio aqui, né, da viúva pobre, né? Jesus está nos observando, né? Às vezes eu fico imaginando qual que era a atitude de Jesus ali, né? Se ele estava ali olhando meio que de longe, estava à frente, ou ele estava vendo oferta por oferta, né? A gente não sabe, mas o que a gente sabe é que Jesus, que Deus ali nos observa, e a questão ali, o que Deus mais quer não é o nosso dinheiro, né? Mas sim o nosso coração. Aleluia. Olha aí, ô, tocha humana. Bom E aí, dia, Varã? galera. Beleza, amados? Bom dia. E aí? Qual é a boa de hoje, André? Fala pra nós aí, cara. O que você tem achado aí desses dias? Que a gente está compartilhando, 5 horas da manhã. Poderoso demais. A gente se alimenta, né? Cada dia da palavra, na leitura, na meditação, ouvindo, né? E isso mudou a minha história, né? Mudou a história de cada um, né? Na sua história, né? Hoje você está aí, hoje, frente dos jovens, né?
porque um dia você decidiu, né, a disponibilizar os talentos que Deus te deu, aprendeu a morrer, né, sair da tua justiça própria, como você falou. Isso aí é um fato que eu acho que vai perseguir todos nós o resto da vida, porque nós temos carne, né, fugir do pecado, e está sendo poderoso demais para a gente compartilhar a palavra, ouvir a palavra, estar junto, né, nessa parte de comunhão, de estar junto, né, e isso que tudo que a gente tem visto esses dias, né, a gente lendo os evangelhos aí, principalmente os 4 evangelhos, né, eu já li várias vezes esses livros, e acho muito poderoso, porque quando Jesus chega com esses ensinamentos para nós, ele está chegando com o seu reino, né, está ensinando os princípios, propósito do seu reino para nós estabelecer esse reino, essas atitudes, esse conhecimento, essa crença, né, que vai levar nós a um comportamento correto diante dele para desfrutar do seu reino, né? E hoje é o nosso maior desafio hoje entender isso, né, conseguir aplicar isso no nosso dia a dia, na prática, né, ter a realidade disso nas nossas vidas, que para muitas vezes se tornam tão simples, tão fáceis, né? Quando ele consegue desenvolver suas habilidades, se dispor, morrer, aprende a se posicionar corretamente, a ouvir o Senhor. E para alguns às vezes tem mais dificuldade, né? Mas eu acredito assim que Deus está levantando aí uma geração, pessoas, né, com habilidades necessárias para edificar o reino dele aqui nessa cidade, nessa igreja, nesse momento, né? E glória a Deus pela vida de cada um de nós aí. Eu quero fazer parte desse mover aí, dar o meu melhor, né? Que eu puder disponibilizar para o reino de Deus aí. Que há um tempo atrás Deus falou muito comigo. Que o que eu faço em prol do reino, né? Isso não sai de dentro de mim, cara. Isso não para eu não paro de ouvir essa voz dentro de mim. O que você está fazendo em prol do meu reino? O que eu me disponibilizo para o Senhor, o que eu faço para o Senhor, como eu olho para o Senhor, quem é o Senhor na minha vida. E eu lembro de onde eu saí, né, e de onde eu tô, e isso mudou a minha história, né? Não tem como você esquecer isso. Só quem viveu o que eu vivi, desfrutou do que eu desfrutei, passou as dificuldades que eu passei para entender isso, né? E cada um tem a sua, né? Mas Jesus é poderoso, que quando ele chega com o seu reino, e quando ele vem estabelecer o seu reino, ele vai causar confusão na nossa vida, ele vai mudar a nossa história, ele vai mudar nossos olhos, nossos ouvidos, né, nosso coração, ele vai mostrar habilidades que a gente às vezes não via, não entendia, não percebia, porque ele chega com o seu reino. E o reino de Deus, ele é poderoso demais. E eu sou grato a Deus. Quando o reino de Deus chega, você tem que escolher se é você que vai continuar governando ou é ele, né? Quando o reino de Deus chega, ele chega para estabelecer o seu reino, né? O primeiro reino tem que ser desestabelecido, é o meu reino, né? A minha justiça, a minha vontade, o meu governo, né? E aonde ele vai causar, né? As pessoas que funcionavam do jeito que eu funcionava, que servia para eles, se eu paro de funcionar para eles, eu já não sirvo mais para andar com eles, né? Por isso que muita gente vem para a igreja, perde vários amigos, cria confusão na igreja, cria confusão na família, nos relacionamentos. Por quê? Porque você vai parar de funcionar no sistema deles. E aí isso vai causar. Só o fato de você não gostar de fazer o que eles faziam, que você fazia junto com eles, já não serve mais para andar com eles. Isso vai incomodar eles, né? E às vezes a gente não consegue. Mas vamos deixar o Rafa falar um pouco ali, cara. Senão ele vai embora e não vai falar nada. E aí, Rafa, fala para nós aí, Vaz. Como está sendo esse tempo para você, a palavra de hoje? Compartilha aí, que você tem 1 minuto e meio. Não, tem sido top. Eu tenho apanhado uns 15 dias, né? Perdi um dia aí só. Mas tem sido poderoso, né? Vocês estão me ouvindo aí? Eu tô gritando ou não? Tem sido poderoso aí esses dias de live, né? As palavras, né? A gente realmente enxerga a palavra, enxerga o evangelho com outros olhos. E realmente, né? Eu acho que nem eu penso, né? A palavra de ontem, de hoje, foi realmente para nós, né? Pessoas que estão à frente do ministério, né? A gente tem que renunciar a toda a justiça própria mesmo. A gente não tem como caminhar, né?
tendo essa justiça própria, tem que morrer pro nosso ego, para as nossas vontades, né? A gente tem que renunciar a toda a justiça própria, né? Porque a gente realmente tem, né? Tem a justiça, a gente não pode negar, né? Mas a gente tem que ter revelação disso, né? E andar em espírito, em amor, na caminhada cristã, né? E a parte Amém. ali da oferta da viúva também é muito forte nessa palavra de oferta e ela caminha comigo, né? Já preguei muito essa palavra aí, né? E eu falo para as pessoas lá na cela quando eu ministro, né? É nesse momento que Deus ele realmente ele fala, porque a gente acha que Deus ele quer, vamos dizer, a gente quer mostrar para Deus algo, mas não é isso que Deus quer. Ele quer realmente um coração sincero, um coração grato, um coração transparente, né? Ele quer um coração de amor. Ele não está preocupado com aparência, ele não está preocupado com você realmente mostrar que você quer dar o que você não pode dar, entendeu? Você tem que fazer com amor, com revelação do que você está fazendo com gratidão a Deus. Realmente com o coração assim, cheio de amor mesmo, com expectativa que Deus ele vai fazer muito mais do que você merece, vai depositar sobre você muito mais favor do que você merece. Então que a gente possa caminhar, né, sem justiça própria, né, deixar o nosso ego de lado, que possa fazer as coisas, né, que nem a viúva deu as moedinhas ali, né, a gente possa entregar tudo aquilo que a gente tem, que é pouco, né, mas para Deus já vale muito. Então essa caminhada aí que a gente possa saber que o simples para Deus vale muito. Aleluia, Vaso. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que bênção. Tamo junto. A gente vai encerrar aqui nossa live. E amanhã é o seguinte, galera. Amanhã a gente vai ter que fazer em outro horário a nossa live, porque eu tenho que subir para Curitiba. Meu voo é 8 horas da manhã lá, então 7h15 é o check-in. Eu tenho que fazer o check-in lá, já é o embarque. Então, eu acho que eu vou confirmar para os irmãos, tá? Aqui no Instagram mesmo, mas eu vou definir se eu faço antes ou faço depois das 5, mas eu acho que vai ser antes, tá bom? Eu acho que a nossa live vai ser às 4, só amanhã, ok? Mas eu vou confirmar para vocês ainda aqui no Instagram mais tarde, beleza? Vou definir isso ainda, ver o que vai ser melhor. Amém, irmãos? No mais, Amém. tamo junto. Vou fazer um post aqui Amém. agora, aqui no meu Instagram, vai lá, o post é sobre justiça própria, vai lá e comenta alguma coisa lá. Escreve assim: meu Deus, me ajuda a morrer, Senhor, aleluia. Ou me livra da justiça própria. Amém, irmãos? Deus abençoe teu dia. Tamo junto. Agora é hora de ser produtivo. Não volta a dormir, não. Deixa Deus te usar para ser produtivo. Amém? Amém. Valeu. Amém. Tamo Valeu. junto. E é nóis, galera. Valeu.